Boa noite, meu povo, boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas que seja para a glória de Deus e aonde você estiver, que o Espírito Santo esteja com você e que ele te guarde e te proteja na ida e na volta, em nome de Jesus. Esse é o seu programa Na Sala. E hoje a gente tem alguém muito especial que trouxemos aqui e nós vamos conhecer um pouquinho dela. Mas antes disso, eu quero que o Nicolas fale um oi aí para vocês. E olá, meu povo, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um podcast maravilhoso e abençoado com toda uma equipe maravilhosa aqui e principalmente com a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, que está maravilhoso. Então, só quero estar dizendo para você, se inscreva aí já logo nesse início de vídeo. Se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilha e comenta muito. Seja pergunta, seja dúvida ou até mesmo uma bênção. Vai comentando, vai falando e vai nos apoiando aí, porque nós estamos vendo tudo que vocês estão escrevendo. E creio que é isso. Que você possa estar acompanhando esse vídeo, ouvindo essa palavra e sendo abençoado. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos o compromisso com a palavra de Deus. E nós trazemos pessoas aqui que vai trazer algo bom, de novo, de gostoso para assistir, tá? Então fica ligado aí, nosso podcast não demora muito pouco, não demora muito, mas a gente vai estar assim na presença de Deus e eu creio que vocês vão conhecer um pouco da Camila. Camila, como que eu te chamo? De missionária, de pastora? Pode chamar de missionária. Missionária? Tá, a missionária Camila, tá bom? Eu conheci ela, assim, pessoalmente, já tinha ouvido falar, mas eu conheci pessoalmente e eu amei. Gostei. Te admirei muito, Camila. Você é aquilo que a gente fala com a juventude aí. Hoje eu postei um vídeo e eu disse assim, eu acredito na juventude do meu país, da minha cidade. Eu creio que a juventude é o futuro da Igreja de Cristo. Isso é fato para mim. Amém? Então, Deus te abençoe, boa noite. Se apresenta para essa galera aí que quer te conhecer. Que a paz do Senhor seja com todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a bispa me fez o convite, até eu fiquei um pouco nervosa. Mas eu falei, nós precisamos fazer o ID do Senhor. Amém. Em todo momento, né? A gente tá vendo como está difícil, mas a gente precisa ser canal de bênção em todos os lugares. E eu espero ser nessa noite um canal de bênção aqui para vocês e para todos que vão nos acompanhar nessa noite. Aleluia! Com certeza. E nós vamos longe, hein? Esse canal está indo a alguns países aí já. Glória a Deus. Né? Então, para você, Camila, a gente, quando montou esse canal, eu tinha um pensamento. Eu pensava assim, meu Deus, eu falo por mim, né? Tem tanta gente aqui em Jaguariaíva que prega muito, que tem uma vida, um testemunho, tem algo para passar. E vai demorar um pouco para essa galera chegar até os podcasts famosos, né? Porque eu creio em nome de Jesus que você vai estar lá, os outros que passam aqui vão estar lá. Então eu quero ser o primeiro degrau, né? Eu falei, por que não trazer esse pessoal para estar falando, colocando sua vida, porque a cidade, Jaguariaíva, precisa conhecer. Sim. Porque às vezes, a Camila, a missionária Camila da igreja Caminho do Trono, né? E essa igreja tal, mas não sabe. E a minha pergunta agora que eu vou deixar para você, quem é a missionária Camila? Então, um pouco da minha história. Desde sempre, desde criança, eu faço parte da igreja, meu pai pastor, sempre cuidando de igreja.
E sempre no meu coração um desejo muito grande e ardente. Até então, eu achava que eu não tinha uma chamada de fazer algo, assim, estar na frente de algo. Mas o Senhor vinha falando desde criança comigo. Eu via o meu pai, eu sentia um desejo muito ardente. Até eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, porque eu via o meu pai e ele não colocava medo, nem em mim, nem no meu irmão. Mas ele colocava um desejo. Eu olhava para ele e pensava assim, eu preciso ser igual a ele, sentir o que ele sente. E até eu falava para ele, pai, como que o Senhor consegue ter esse relacionamento? Como que o Senhor consegue ter o Espírito Santo como amigo? E meu pai falava, é um relacionamento, você precisa ter uma amizade. Glória a Deus. Você precisa conversar com Deus, com o Espírito Santo. E ele sempre colocou isso no meu coração. Um desejo pela palavra do Senhor, pela oração. O meu pai, pastor Sidney, ele vai estar assistindo. Ele sempre trouxe essa referência para mim. Desde muito cedo, muito nova, eu olhava para ele e tanto para ele como para minha mãe, um desejo ardia no meu coração. Aleluia. Por fazer isso. Eles faziam obras missionárias, evangelismo. Eu olhava para ele e um desejo ardia no meu coração. Passando um tempo, né? A gente vai crescendo e E eu sou muito tímida, muito vergonhosa. O Senhor começou a falar, usando pessoas, meu pai, né, na frente da obra, usando pessoas e falando, você vai ser usada por Deus. Eu lembro que foi um irmão lá na nossa igreja pregar, e ele falou bem assim, que eu ia pregar a palavra. Eu olhei para ele, dei risada e falei, eu não. Eu sou muito vergonhosa, sou muito tímida, mas a partir desse dia, algo começou a agir na minha vida. Amém. Porque eu falava que não, mas algo começou a tocar em mim. Passou uns tempos, né? Até a senhora falou da pastora Denise. Sim. A pastora Denise também manda um abraço abençoada. para ela. Passou um tempo, ela teve uma visão. Eu até ia algumas vezes na igreja onde ela fazia parte ali. Ela teve uma visão comigo. E a visão que ela teve é que eu estaria pregando para muitos jovens. Aleluia. Ela teve essa visão e ela falou, eu preciso convidar você para vir na minha igreja ministrar. Daí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou? Já fiquei nervosa, né? Com o coração batendo forte. E daí ela falou isso, ela me convidou. Eu fui a partir daquele dia. Eu não parei mais, porque algo começou a ministrar no meu coração, um desejo muito ardente pela obra de Deus. Desde criança, já com esse desejo, eu gostava da igreja, sempre gostei, mas algo quis roubar de mim essa essência. Mas o Espírito Santo, ele é tão bom que ele não deixou, sabe? Começou a queimar no meu coração o Espírito Santo. Eita, Espírito não Santo, por né? medo, porque tem pessoas que ela pensa mais pelo medo do inferno, não, mas é pelo amor, pela presença. Isso começou a arder no meu coração de uma maneira inexplicável. Camila, e essa presença, eu sabia que tinha alguma coisa que me identificava lá na sua igreja. Porque eu falo, meu Deus, eu estou num ambiente aqui familiar, eu estou num ambiente. E a palavra foi sobre o Espírito Santo, e tudo foi sobre o Espírito Santo. E eu falei, essa casa é sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, como que eu falo? Eu primeiro quero mandar um abração pro teu pai, tá? Tenho muito carinho por ele. Já veio um pastor aqui e citou o nome dele, mandei meu abraço para ele também. E eu creio que muita gente nessa cidade te conhece. E muita gente te respeita. Pelo legado, pelo que Deus entregou na tua mão, né? Fala um pouquinho para nós aí.
sobre tua igreja, teu ministério, como Deus te levou para esse altar aí. Então, eu não lembro o ano certinho, mas o meu pai, né, infelizmente ele teve um AVC isquêmico, paralisou um lado dele e ele ficou sem a fala. Poxa. Antes disso acontecer, Deus já estava falando, usando os servos dele para falar que Deus ia colocar algo nas minhas mãos. Mas não imaginava, não fazia ideia do que seria. Daí passou um tempo, Deus tocou no coração do meu pai que ele ia deixar um culto na minha responsabilidade, que eu acho que já foi encaminhado por Deus. Ele deixou uma sexta-feira, culto de jovens, e eu fiquei responsável. Passou um tempo, meu pai teve esse acidente, né, esse AVC, essa enfermidade. Quando ele teve isso, o meu mundo desabou. Imagino. Deus estava ministrando no meu coração e eu estava pregando. Eu estava pregando muito em muitos lugares, tanto aqui em Jaguareíva como fora. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração que é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Eu pregava aquilo com ousadia, assim, sabendo que Deus era o Deus dos montes e o Deus dos vales. Mas eu até me emociono porque quando eu não sabia o quão difícil era passar pelo vale. E eu falava aquilo, eu falava com tanta fervor no meu coração que Deus era o Deus dos montes e o Deus dos vales, mas eu não sabia o que era estar no vale realmente. E eu falava da onisciência, da onipotência de Deus, um Deus tão grande, né? E eu sempre falava isso, que Deus era um Deus onipotente, a onisciência dele, a grandeza dele, só que eu não sabia o que era estar. Quando aconteceu tudo isso, meu pai ficou na UTI, tudo aconteceu, eu pensei, meu Deus, eu perdi meu pai, minha mãe nervosa, tudo nós lá de casa, super nervoso, preocupado, achando que o meu pai não ia voltar mais daquele hospital. E eu já pensava na igreja, me preocupei muito com a igreja naquele momento, mas eu vi o caminhar de Deus, a maneira que Deus queria agir. Eu achei que eu não conseguiria por ser muito nova, por ser mulher, muitas dificuldades, né? Difícil. E as pessoas, elas querendo ou não, às vezes elas julgam isso. E eu pensei, será Deus? Mas Deus continuou falando que era aquilo. Quando meu pai ficou lá em Ponta Grossa, eu fui em uma igreja. Eu entrei numa igreja. E eu nunca esqueço disso, porque é algo que marcou a minha vida. Uma irmã, no final do culto, eu cheguei atrasada ainda naquela igreja. Minha mãe ficava com meu pai no hospital e meu irmão. Eu não ficava, eu fui visitar ele, mas quando eu via ele, por eu ser muito apegada a ele, ele chorava muito e com dificuldade de falar, piorava toda a situação. Mas quando eu cheguei naquela igreja, o pastor estava pregando, chegou o final do culto, uma irmã, ela começou a cantar aquele hino Vai Passar. Nossa, e ela ministrou algo na minha vida. Ela falou para mim, o seu pai não vai morrer. Aleluia. E eu me lembrei do que eu estava pregando, porque eu estava pregando aquilo. Eu estava falando da onipotência, da onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. O salmista, ele escreve Salmos 139, ele diz que sabe quando a gente deita, quando a gente nos levanta. E eu estava com aquilo no meu coração, mas quando o Senhor me permitiu passar por aquilo, eu fiquei assustada. Mas ela falou, o teu pai não vai morrer, não é chegada a hora. O que Deus tem para fazer através de vocês é muito grande e eu estou usando isso. Vinha algumas tempestades do meu pai ficar doente, passar mal, mas eu estava com aquilo no meu coração. Aleluia. Deus está cuidando de tudo. E aí, Deus me colocou ali, e eu acredito que Deus não foi de paraquedas que eu caí, mas o Senhor já estava realizando um processo, né? Um preparo dele, porque
Deus já tinha levantado homens de Deus, mulheres de Deus para falar que havia um tempo, mas eu não estava entendendo o que Deus estava falando. Até minha mãe falou, ó, Deus estava falando já sobre isso com você, Camila, e você não estava entendendo. Daí meu pai já estava colocando responsabilidades na minha mão. Eu fiquei muito nervosa no começo. Mas eu falei, não, eu vou arregaçar minhas mangas, eu vou ir para frente. Aleluia. Se é isso que Deus quer de mim, Aleluia. se é isso que foi para isso que eu nasci, eu quero fazer isso até que o Senhor venha nos buscar ou até que o Senhor me leve dessa terra. Há um desejo no meu coração, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não. Ministério não é fácil, é algo árduo, machuca às vezes, dói, às vezes a gente pensa que não vai suportar, né? Mas é algo assim que é a recompensa que vem de Deus mesmo. Quantos anos você tem? Tenho 25 anos. 25 anos, oh glória, aleluia. Deus seja louvado Glória pelos a Deus. seus 25 anos, glória a Deus. E o teu irmão, quantos aninhos ele tem? Ele vai fazer 26 anos. 20? Não, ele vai fazer 27 agora. 27? Glória a Deus. Aí tem um amigo, ele te acompanha. Uhum. Irmãos, eu estou conversando com a missionária porque a maioria não sabe, mas ela dirige a igreja do pai dela hoje. Aí ela ficou responsável pela igreja. Ela para lá e para cá com a sua mãe, né? E conta para nós aí, Camila, como que é esse dia a dia teu aí? É um desafio também, porque eu trabalho, eu me formei em enfermagem, sou enfermeira lá em Arapoti, trabalho lá. No começo até pensei, meu Deus, não vou aguentar 12 horas de plantão. Poxa. Mas Deus tem dado graça, a gente, graças a Deus, antes, porque meu pai fazia tudo, né? Meu pai pregava, cantava, tocava, fazia tudo. E os obreiros não estavam tão junto assim. Agora eles estão, mais junto com a gente. Mas foi difícil nesse sentido, porque eu olhava para mim e pensava que eu não iria conseguir, por causa da minha idade, por causa das responsabilidades muito grandes. Eu pensava que eles não iriam me ouvir, por causa da minha idade mesmo. Mas graças a Deus, Deus tem colocado comigo ali pessoas, que nem hoje mesmo estava com a irmã Márcia ali, ela estava falando da bispa, e glória a Deus. A Márcia é uma amiga também, meu Deus do céu. Mas assim, eu, de todo o meu coração, eu como pastora, né, a gente já faz aí um tempo que já temos o ministério e tudo, e a gente sabe quão difícil é. E por isso que eu sou a sua intercessora. Amém. Tá? Amém. Sou sua intercessora e eu vou ver essa palavra que o Senhor liberou sobre a sua cabeça. Amém. Essa palavra, ela vai se cumprir cada dia. Glória a Deus. Sabe? Você, jovem, que está aí, olha, hoje foi dia de falar com os jovens. Glória a Deus. Você está nos vendo, nos ouvindo, sabe? Às vezes você parou, deu uma parada. Sabe? E o Senhor tem liberado a palavra. Vai ora por você. E como aconteceu com a vida da Camila, da missionária Camila? E você parou, perdeu a fé. E às vezes o que Deus fala já nem faz mais sentido. Mas hoje é dia de você começar, começar a orar, buscar o Senhor e dizer, eis-me aqui. Porque todos os jovens adolescentes, eles começam com essa palavra. Eis-me aqui. Samuel, profeta Samuel, ele começou. Eis-me aqui, Senhor, fala. Teu servo escuta. Seja você assim. Você viu que testemunho glorioso, que palavra gloriosa, isso é para incentivar multidões. E que esse canal alcança milhares e milhares de jovens. Que eles ouçam, que eles vejam que ainda não está nada perdido. É só o início. Na minha idade,
os irmãos, os pastores, os bispos, os apóstolos, na minha idade para cima, são os legados que nós estamos deixando. Herança é uma coisa que fica para a deixada para a pessoa possuir. Mas legado é uma coisa que não é deixado, já vem crescendo junto. É você junto de alguém que vai deixar o legado para você. É muito diferente de herança, ok? Então, guarde o seu coração. E eu quero, sabe, enquanto eu tenho o Salmo 119, que ele vai dizer para nós assim, e é para você, jovem, hoje, que o Senhor, vou tentar ler aqui, nesse escurinho aqui, mas eu já achei. Então diz assim, ó, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tá aí. Se sinta na presença dele, tá? E hoje, minha missionária, como está o seu papai? Hoje ele tá melhor, graças a Deus, Aleluia. se recuperando. Ainda ele não está conseguindo falar, mas ele tá soltando. Os médicos falaram que ele não iria conseguir nem comer pela boca. Mas tá E está comendo. Eita, Deus glória. mudou tudo e eu creio que logo, logo, a gente vai contar esse testemunho completo. Ele vai vir aqui. Amém. ele falava tanto, né? Mas eu creio que logo ele vai estar pregando de volta. Eu acho que é só o tempo de você estar pronta. Amém. É Glória a Deus. só o tempo de você estar pronta, e o Senhor. Glória a Deus. Acontece muito dessas coisas na Bíblia, né? Eu vejo, assim, algumas histórias, algumas coisas assim, que Deus para uma coisa para levantar outra, e quando ele levanta, ele traz de volta. Sim. É bíblico isso, né? Sim. E eu creio em nome de Jesus que nosso pastor vai estar aqui para testemunhar o poder do Deus vivo. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa uma palavra aí para essa galera. Quero deixar uma palavra para o teu coração. Há uns salmos que eu gosto bastante, que é o Salmo 51. Aleluia. Que o salmista Davi, ele vai escrever os Salmos 51 logo após dele ter cometido um pecado. E ele vai começar os salmos declarando: Aleluia. tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. E ele vai além, ele vai dizer: eu acho que eu sou pecador desde o dia que minha mãe me concebeu. Mas ele pede algo que me chama muita atenção. Ele pede algo que marca assim a minha vida. Ele pede para que ele não seja expulso da presença e que não seja retirado o Espírito dele, o Espírito Santo. Então, talvez você está aí paralisado por algo, pensando em desistir, Verdade. pensando talvez até em tirar a tua própria vida. Verdade. Mas eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração, é que Deus ele não esqueceu de você. Não importa o que você tem passado, o que você tem feito, não importa. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E nesse dia, nessa noite, Ele está alcançando você. Então, se você parou, o Senhor hoje te chama, volta. Se você está cansado, o Senhor diz para você hoje que Ele é o amparo que você necessita e a força que você necessita. Se existe uma enfermidade em você, o Deus da cura, Deus de milagre, Ele está alcançando você aonde você estiver agora, está dando alívio para a tua alma, de toda a dor e anseio que você está sentindo. E saiba de uma coisa, você tem um amigo e Ele é o Espírito Santo, Ele não te abandonou. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos terminando aqui, né? Nós vamos deixando aí dentro da sua casa Deus, essa palavra gloriosa. Glória A gente a Deus. talvez não consegue ir em todas as casas, mas o Espírito Santo vai. Sim.
Ele está aqui e ele vai chegar até você. Aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. E lembrando você, aperta o sininho lá, se inscreva. Você sabe que é muito importante para nós que você se inscreva. Ajuda-nos, porque nós queremos ajudar mais pessoas. É para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor nos conhece e sabe. E em nome de Jesus, curte, compartilha, manda para outras pessoas. Aonde quer que você queira mandar, para quem você quiser mandar, é livre. Seja usado por Deus. E nos despedimos aqui de você, te dando um tchau, saudando você com a paz do Senhor. Não importa a sua igreja, não importa a sua religião, porque o papai, ele não é religioso, ele nos ama acima de tudo e qualquer coisa. Ele é o nosso Deus. Beijos. Fica com Deus. Amém. Tchau, Deus abençoe. Aleluia.